possa viajar juntos para Israel, dia 7 de março. Amém? Pegue seu celular ou a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Pastor, onde está Gálatas? Depois, no Novo Testamento, depois do livro 2 Coríntios, você vai achar carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. O texto diz o seguinte, preste atenção. Permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou e não se submetam a um jugo de escravidão. Vou repetir de novo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu quero falar hoje um assunto que me veio ao coração nesse tempo que eu estava lá em Goiânia. Eu conversei com uma pessoa e, na realidade, eu estava vendo uma conversa, eu não estava participando da conversa, mas a pessoa falou assim, não, moço, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Isso me chamou a atenção, porque existem liberdades que viram prisões. Tem pessoas que até são libertas por Cristo, mas ainda vivem presas nas suas próprias escolhas. Eu me lembro de uma história, saiu em todos os noticiários, um jovem, há um tempo atrás, ganhou um carro. E o carro era o carro dos sonhos, não era um carro qualquer. Era uma BMW com, não sei se era M, alguma coisa. O carro era um espetáculo, extremamente potente, bonito, 0 quilômetro, até com laço. O carro era um sonho, o cara até chorou quando ele recebeu o carro. E a gente sabe que esses carros da BMW, eles têm uma tecnologia bem avançada, né? A potência incrível, esses motores desses carros BMW Coupé são carros muito potentes, muito possantes. Esse rapaz, ele chora quando ele recebe a chave do carro. Ele fica todo feliz. Vai começar agora uma nova fase na minha vida, né? Vou andar pelas ruas. As pessoas vão olhar para mim e falar assim, uau, que carro incrível. Vai começar um novo tempo. Eu imagino que ele estava pensando isso. Eu acho que ele pensou o seguinte, olha, vai ter agora na minha vida liberdade. Eu agora tenho independência. Agora eu vou para onde eu quiser. Agora eu faço o que eu quiser. Aí no começo, ele dirigia o carro com cuidado. Respeitava as leis de trânsito, respeitava os limites de velocidade. Dirigia até com medo de acontecer alguma coisa com o carro, né? Depois ele acelerava ali e acontecia alguma coisa. Só que o tempo foi passando e ele foi ganhando confiança. Eu odeio andar de moto. Eu tenho pavor de moto. E eu me lembro que eu trabalhava na van e saí da van para poder andar de moto. E eu pensa num cara Caxias para andar. Andava atrás dos carros certinho, não andava em corredor, nada. Um ano depois, está eu cruzando corredor, passando não sei o quê, até que uma van entrou na minha frente. Mas foi uma pancada tão forte, irmão, que eu achei que eu tinha quebrado minha clavícula, achei que tinha dado tudo errado. Falei assim, meu Deus do céu. Esse rapaz, quando ele começou a ganhar confiança, igual eu na motoca, começou a acelerar o carro um pouco mais, começou a ignorar sinais. Se você for lá em Goiânia, você vai ver um monte de gente desse tipo aqui, porque o povo lá não para em sinal vermelho. Sangue de Jesus tem poder. Inclusive, nesse final de semana agora, morreu uma pessoa, dois jovens, que estavam alcoolizados porque passaram no sinal vermelho, veio uma caminhonete. Eles estavam num Palio, a caminhonete, uma Ram, bateu, morreram os dois jovens. Mas ele passou a ignorar os sinais, correndo, mexendo no celular, filmando. Dirigia cansado, sem descanso.
Até que um dia, ele não perdeu o carro. Ele perdeu o controle. E você sabe o que aconteceu, né? Ele perde o controle, e aí perdeu o carro e a vida. Eu comecei a escrever essa mensagem, primeiro, presta atenção, pela conversa que teve, da pessoa falar assim, eu faço o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero. Segundo, porque o meu cunhado me contou essa história do acidente, e depois apareceu no meu Instagram, lá no Jornal Anhanguera, lá no Instagram, o vídeo do acidente. E por último, no dia que eu estava vindo embora, eu estava passando ali perto do shopping Passeio das Águas, quem é de Goiânia, um carro tinha perdido o controle, tinha batido, do jeito que eu falei aqui, o cara rodou, bateu no poste, o povo estava lá no chão, graças a Deus não estava morto, mas estava machucado lá no chão. Isso acontece por quê? Porque se há confiança demais. A confiança, o excesso de confiança, traz um excesso de sentimento de liberdade que pode levar você a perder o controle. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, cuidado para você não perder o controle. Por quê? Porque tem muita gente que até nem perde a salvação, mas perde o controle da vida. Perde o controle da vida espiritual, perde o controle das suas decisões. Você precisa entender que Deus te dá liberdade, mas Ele não vai dirigir o carro por você. E nem todo acidente espiritual que acontece, ele acontece por rebeldia, muitos acontecem por descuido, por excesso de confiança. Ah, comigo não. Isso não acontece. Pode ficar tranquilo que você nem me conhece, que se você me conhecesse, você não falava nada. Primeira verdade que eu quero que você saiba e guarda no seu coração agora. Liberdade não cancela responsabilidade. Olha para alguém que está ao seu lado e fala, liberdade não cancela responsabilidade. Romanos capítulo 14, versículo 12... Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, o texto diz o seguinte, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de vocês vai dar conta individualmente, pessoalmente, diante de Deus. Não se iluda em achar que no dia da prestação de contas, Deus vai cobrar do seu pai, vai cobrar da sua mãe, vai cobrar dos seus amigos, não, Deus vai cobrar de você. Cada um dará conta de si, ou prestará conta de si, mesmo a Deus. Eu imagino aquele jovem naquele carro, ele não planejava bater. Quem pega carro para bater? Quem ganha um carro, ainda mais um carro zero, igual aquele, para bater? Ninguém planeja destruir a sua própria vida. Ninguém acorda falando assim, eu vou agora zoar minha vida até ela acabar. Não, pequenas escolhas erradas, repetidas, criam grandes quedas. São escolhas que eu vou fazendo todo dia. São escolhas que eu vou fazendo todo dia. Eu já contei aqui várias vezes o exemplo que o Rich Wilkerson Jr. contou. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, 2013, eu fui visitar a Trinity Baptist Church. Hoje a igreja dele chama VOUZ Church, V-O-U-Z, que é rendezvous, né? Ponto de encontro. Mas o Rich ainda era pastor na Trinity Church, meu primo estudava lá, estava fazendo formação pastoral lá. E eu me lembro que eu cheguei numa terça-feira, Leão, 7:30 da noite, tinha 3.000 jovens na igreja. Incrível aquilo. E o pastor Rich Wilkerson Jr. pregou sobre tentação. E aí ele pegou e falou assim, vocês sabiam que o veneno de rato é 99% comida e 1% veneno? O rato vai comendo, achando que está enchendo a barriga. Ele até se sente satisfeito, mas ele não sabe que aquilo está matando ele. Mas ele não tem noção que os seus vasos estão dilatando e em breve ele vai ter uma hemorragia interna. Os seus órgãos vão explodir e ele morre.
E aí, para minha grata surpresa, né, eu ouvi esse exemplo, dei uma pesquisada uma vez na internet, depois de muito tempo eu nunca mais pesquisei. Aí essa semana eu estava na casa do meu sogro, a gente estava tomando café, no dia de eu vim embora, na segunda agora. E o meu sogro estava dando instruções para o meu cunhado, que estava indo para a fazenda. E aí ele estava falando justamente sobre veneno de rato. E o Alcir falando assim, Daniel, bota o veneno lá não sei tal lugar, porque está um monte de rato que não sei o quê. Aí o Daniel virou e falou assim, pai, tem que comprar aquele veneno que eles comem e explode por dentro. Eu falei assim, cara, é aquilo que o Rich falou aquele dia. O problema é que o mundo está oferecendo para você comida e na verdade tem veneno. E você acha que você está se alimentando, mas você está morrendo. Sabe por quê? Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, o texto diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse desejo arrastado e seduzido. Todo mundo aqui tem desejo, irmão. Não existe alguma pessoa aqui que não tem desejo de alguma coisa. Todo mundo tem desejos. De comer, de fazer qualquer coisa, tem desejo. Agora, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. O pecado, por sua vez, consumado, gera morte. Tudo começa com um desejo, que é cedido, que gera um pecado e que gera morte. Desejo, pecado, morte. Deixa eu te falar. Grandes quedas, grandes problemas, grandes vacilos na nossa vida começam com pequenas concessões. Com pequenos relaxamentos. Quando você aceita Jesus, você quer estar na igreja todo dia. Se tiver culto de madrugada, você quer estar na igreja. Aí você começa a uma concessão. Não, hoje eu não vou no culto, estou cansado. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu não vou. Não, beber só um pouquinho. E aí você vai indo. E aí você vai indo. Pequenas concessões que te levam a grandes quedas. Liberdade não te isenta da responsabilidade. Segunda verdade que eu quero que você grave no seu coração é que liberdade sem maturidade vira escravidão. Se você não for maduro o suficiente para entender a liberdade que Cristo te deu, você se torna um escravo. Porque tem gente que acha que liberdade é fazer tudo o que ele quer. Na realidade, liberdade não é você fazer o que quer. Liberdade é você saber que você quer fazer alguma coisa, que você pode fazer alguma coisa, mas você escolhe não fazer para poder agradar a Cristo. Isso é liberdade. Eu faço tudo o que eu quero. Então você é escravo do seu próprio desejo. Seu desejo te domina. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Hoje em dia as pessoas não querem mais saber desse texto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque as pessoas hoje querem tudo permitido e tudo conveniente. Aquele rapaz, eu acho que ele acreditou numa mentira. Ele pensou o seguinte, gente, eu que controlo, que dirige o carro aqui sou eu. Até o dia que ele percebeu que era o carro que dirigia ele. Tem muita gente aqui que está falando assim, olha, eu paro o dia que eu quiser. Eu tenho controle sobre a minha vida. Você é o bichão, fortão, fortona, Superman.
Nem o Superman tinha força. Era só jogar uma criptonitazinha que ele caía morto lá. Quase morrendo, né? Inclusive tem um livro muito bom chamado Kryptonita. Eu paro quando eu quiser. Eu tenho controle sobre a minha vida. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: não tem não? Tem não? Quem acha que controla tudo é porque já perdeu o controle. Sabe por quê? O pecado da nossa geração, o pecado moderno, hoje, ele não te prende mais com o medo. Ele te prende com o prazer. Porque hoje as pessoas não têm medo de nada, mas é preso no prazer, na satisfação do seu próprio desejo. Liberdade sem maturidade, meu irmão, gera escravidão. Pastor, o que é maturidade? Qual que é a liberdade madura? É você entender quem você é em Cristo e o que Cristo espera de você. As pessoas não entendem e elas confundem liberdade. E por causa da confusão da liberdade, gera um mau testemunho. Se você é parte da Aliança Church, as pessoas olham para você e falam assim: é da Aliança Church. Aí chega em um ambiente, você está lá achando que você está exercendo a sua liberdade, está enchendo a cara, está fazendo o que você quer. E aí as pessoas olham para você e vê você aqui na igreja. Aí você certamente bota lá no seu Instagram, né, indo adorar. Deixa eu te falar, meu irmão, presta atenção numa coisa. Você não está matando só você está matando outras pessoas. Porque você não tem maturidade para entender o que é liberdade em Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não tenho vergonha de contar o testemunho, porque é a minha esposa. Quando eu casei com a Thaís estava vindo de um processo de libertação. Ela estava vindo de um processo de libertação. E ela ri isso, porque ela sabe, ela já contou isso aqui também para as mulheres. Toda vez que a gente ia num supermercado comprar alguma coisa, ela olhava e falava assim: olha isso aqui, é uísque, compra. Vou tirar uma foto, vou mandar para meu irmão. Olha aqui, Coca-Cola de Jack Daniels. Toda vez que chocolate com licor, que não sei o que, tudo que era de álcool, ela virava para mim e falava. Assim que a gente casou, tinham 5 meses que a gente estava casado. Meu pai já tinha morrido, nós tínhamos mudado ali para aquele apartamento perto de Wembley. Então, toda vez ela falava. Até que um dia, ela olhou para mim e falou assim: por que toda vez que eu falo para você comprar um vinho, alguma coisa e tal, você fecha a cara? Você fica nervoso comigo? Aí eu olhei para ela e falei assim: você acha que você é forte o suficiente para me deixar isso aqui entrar lá dentro de casa? Foi essa ou não foi essa a frase que eu te falei? Ela olhou para mim e não falou mais nada. Não falou mais nada. Pouco tempo depois, ela chegou em mim e falou assim: você me falou a mais pura verdade. Eu ainda não estou forte o suficiente. Nunca mais ela sugeriu. Hoje, se eu quiser comprar um vinho e levar lá para casa, eu levo. Por quê? Porque hoje tem controle. Ela que não deixa. Ela que não deixa. Aí fomos para o aniversário do pai dela. Chegamos lá, sentado na mesa. Isso tinha acabado de acontecer, poucos meses antes. Sentado na mesa. A irmã dela encheu lá uma taça de vinho e falou assim: toma, Thaís. Aí ela falou assim: não. E agora você vai ficar chata, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, hoje eles não oferecem. Eles têm respeito. Sabe por quê? Porque entender a liberdade é o seguinte: eu posso, mas será que condiz com o meu testemunho? Será que condiz com aquilo que Deus espera de mim? Você pode fazer o que você quiser, você pode ficar com quem você quiser, você pode transar com quem você quiser, você pode usar o que você quiser, você pode. A escolha é sua.
Mas isso convém com o padrão daquilo que Deus espera por você? Será que a morte de Jesus na cruz foi para que você vivesse satisfazendo os desejos da sua carne? A gente precisa crescer. E maturidade é sobre isso. É você crescer para que você entenda a liberdade que Cristo te chamou. Ele te chamou para que você andasse livre e não mais voltasse ao jugo da escravidão. Então eu quero profetizar: você não vai ser escravo dos seus desejos, você não vai ser escravo desse mundo. Jesus morreu na cruz para que você seja livre. Liberdade é isso. Liberdade real é ser guiado pelo Espírito Santo. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados ou conduzidos pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus, o mesmo apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ele fala assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Se você é guiado pelo Espírito Santo, se o seu coração está cheio do Espírito Santo, você vai andar em liberdade, os seus desejos não te dominam. Eu acho que quando o rapaz bate o carro, talvez se ele tivesse a oportunidade de pensar e refletir sobre o acidente, ele iria perceber que o carro nunca foi o problema. Ele iria perceber que o problema foi ele achar que não precisava aprender ou respeitar limites. Sabe, eu estou falando aqui hoje para uma galera que Jesus morreu na cruz por você e Ele te libertou. Mas você ainda precisa aprender a andar de forma livre. Porque tem um monte de gente que está aqui que é livre, mas não sabe viver de forma livre. Não sabe andar e viver e aproveitar a liberdade pela qual Cristo te libertou. Quando você levanta a sua mão para aceitar a Jesus, para falar assim: Jesus, entra na minha vida, você recebe pela graça imediatamente a sua salvação. Mas a maturidade, para você entender o processo de andar livre, é processo, é caminhada, é tempo. Deus, irmão, libera poder sobre a sua vida, mas Ele espera de você crescimento. O próprio apóstolo Paulo fala assim: gente, eu quero dar comida sólida para vocês, mas vocês ainda estão no leitinho. Cresce! Avancem! Nós estamos chegando a um tempo de muita dificuldade para a igreja de Cristo na terra. As coisas estão se tornando cada vez mais difíceis. Hoje a gente ainda tem liberdade de se reunir para poder fazer um culto, mas a gente não sabe se isso vai estar da mesma forma daqui a 10 anos. Está se estreitando. Por causa da ausência de posicionamento dos cristãos, os muçulmanos estão dominando. Poder, comércio, tudo. E aí eu acho engraçado aqui o seguinte: aonde o islamismo chega, quando o islamismo chega num país cristão, eles têm liberdade de exercer a sua fé, mas um cristão num país islâmico não tem. Ah, pastor, mas daqui 1 ano eu estou voltando para o Brasil, daqui 2 anos eu vou estar no Brasil, não quero nem saber disso aqui. Deixa eu te falar uma coisa para você: as coisas estão se estreitando em qualquer parte do mundo. Agora, grave o que eu vou falar para você, grave no seu coração. O maior perigo hoje da igreja não é a perseguição, não é as portas fechadas, mas é gente que já entregou a sua vida para Jesus, mas que ainda está emocionalmente presas aos desejos carnais, às suas próprias concupiscências. Gente espiritualmente imatura. Nunca tivemos uma igreja tão grande, mas tão infantilizada, tão imatura.
Hoje um pastor não pode dar... Eu estou falando isso aqui e eu corro o risco de... Quarta-feira não tem culto, mas na outra quarta não aparecer a metade. Por quê? Eu não vou nessa igreja não, pastor, lá é duro demais. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou duro demais, eu tenho responsabilidade com a sua alma. Espiritualmente imaturos. E aí a gente oferece diversos cursos. Eu falei aqui da trilha de crescimento. Começa com o start, passa pela maturidade, tem curso de intercessão, tem homem ao máximo, mulher única, casados para sempre, e um monte de curso disponível. E aí, meu negócio é tipo assim, eu vou aqui na igreja e tá certo. O maior perigo da igreja não é perseguição. É gente emocionalmente presa, é gente imatura, gente dominada pelos seus próprios desejos. Eu faço o que eu quero. E aí vem esse pastor aí. Eu não estou mais gordo não vou falar mais pastor gordinho não. O irmão Jairo está me ajudando. Gente boa, irmão Jairo. Inclusive hoje é dia de eu conversar com ele. Ô irmão Jairo. O irmão Pedro... Gente, eu falei aqui, brincando, né, que a nossa igreja, nós perdemos a metade da igreja, do tanto de irmãos que estão conversando com o irmão Jairo aqui, a metade da igreja foi embora. Como assim? Tanto de peso que o povo já perdeu aqui. Olha, só na casa da irmã aqui foi 50 quilos. Amém pelos fornecedores, né? Espero que estejam fornecendo legalmente. Gente dominada pelos seus próprios desejos. Eu não vou vir nessa igreja não, porque esse pastor aí, ele é muito duro, ele fica falando sobre pecado, falando sobre isso, falando sobre aquilo, eu não vou vir aqui mais não. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O que eu quero, o meu desejo é te ver no céu, é ver você como parte daquela grande multidão de branca que está descrita em Apocalipse. O meu desejo é que você viva uma vida para Deus, porque a Bíblia fala assim, sede santo como eu sou santo, para que você viva uma vida de santidade, não uma vida dominada pelos seus próprios desejos. Um dia alguém virou para mim e falou assim, pastor, para o senhor é fácil. Você acha? Você acha que para mim é mais fácil do que para você? Todos nós, irmãos, somos tentados, todos somos tentados, mas aí a escolha de viver a liberdade que Cristo nos ofereceu é sua. O problema é que a gente está concedendo, dando liberdade demais, respondendo no Instagram demais, dando curtida demais. Revela, Deus. A minha esposa tem o meu, então graças a Deus. Não tem mais? Não sei não acredito nesse negócio não. Ela fala assim, não tem mais. Aí alguém curte lá alguma coisa, quem que é essa aqui? Tá certo, e eu acho isso o máximo. Quando ela vem perguntar alguma coisa e eu tenho a resposta. Pessoas que estão sendo dominadas, o problema da igreja não é só a perseguição, pessoas que são imaturas, pessoas que vivem emocionalmente presas, pessoas dominadas pelos seus próprios desejos, pessoas controladas por feridas, por mágoas. Não, e o que tem de gente na igreja? Que o problema não é a perseguição, o problema é gente que não consegue viver sem a opinião dos outros, refém da opinião dos outros. Eu estava voltando no voo, aí, 2 horas antes de chegar, acordei, tinha tomado 2 Dramin, né? Acordei faltando 2 horas, aí vou assistir um filme aqui antes de chegar. Coloquei um filme chamado O Último Samurai, filme do Tom Cruise. Aí comecei a assistir o filme lá. Aí tem uma hora que ele decide aprender a lutar lá com os samurais. Aí quando ele está lá apanhando, aí um cara chega nele e fala assim, too many mind, o japonês, too many mind. Aí ele falou assim, many mind, o que é?
Falou assim, você tá, muita preocupação. Preocupação com o movimento, preocupação com o adversário, preocupação com as pessoas que estão olhando. O que tem de gente aqui que vive preso por causa da opinião dos outros. A única opinião que você tem que levar em conta é a opinião do céu. E aí, engraçado é que ele fala isso, aí quando ele vai estar lá, disputando lá, ou aprendendo com o principal dos samurais lá, aí uma hora ele dá uma respirada e ele mesmo lembra, too many mind, muita preocupação. E aí ele esvazia da preocupação dele, e aí ele consegue empatar com o cara. O que tem de gente aqui que vive por causa da opinião dos outros? Ah, se eu não fizer, o que eles vão pensar de mim? Ah, se eu não for, o que eles vão pensar de mim? Ah, se eu não viver assim, o que eles vão pensar de mim? Ah, se eu aceitar Jesus, o que eles vão pensar de mim? Se eu ofertar e dizimar na igreja, o que eles vão pensar de mim? E daí? E daí? Eu, como filho de pastor, desenvolvi um sistema de defesa. Eu falo isso emocionalmente, psicologicamente, desde criança. Porque ser filho de pastor, meu irmão, é você andar com um sinal, um alvo, e as pessoas, tudo era o filho de pastor. Tudo filho de pastor, filho de pastor, filho do pastor, tipo assim, o filho de todo mundo pode ser o Croix, mas o filho do pastor não pode, que é o filho do pastor. Claro que eu estou falando assim, não deveria, né? Não deveria, mas carrega um peso maior, uma responsabilidade maior. E eu comecei a desenvolver, então, uma autodefesa, de tipo assim, cara, eu não ligo para a opinião dos outros. Sinceramente. Eu procuro melhorar o tempo da melhor forma possível, procuro avançar, eu sou cheio de defeito. Mas a opinião das pessoas não me define. Agora, a opinião do céu me define. Sabe o que você precisa aprender? Viver livre. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 36, o texto fala o seguinte: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vocês serão livres. Se o Filho, verdadeiramente. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: o Filho te libertou, então você tem que viver uma liberdade verdadeira. Talvez você não esteja preso ao pecado. Talvez o que está te prendendo hoje é necessidade de aprovação. Talvez o que está te prendendo hoje é medo. Talvez o que está te prendendo hoje é trauma, é orgulho. Talvez o que está te prendendo hoje são os vícios. Vícios emocionais. Gente, tem gente que gosta de sofrer. Dependente emocionalmente. Gosta de sofrimento. Ai, ele foi embora. Oh, meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Mas era bom? Não, ele me batia uma vez por semana, mas eu estou sentindo falta. Conhece alguma história assim? Nem toda prisão é pecado, às vezes é a mentalidade aprisionando você. Tem gente que está livre do inferno, mas está preso pela sua própria alma. Não consegue viver em liberdade. Você pode ficar de pé? Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para mim aqui. Todos vocês. Aonde foi que você perdeu o controle? Preste atenção e reflita. Aonde foi que você perdeu o controle? Aonde foi que você parou de vigiar? Vou perguntar de novo. Aonde que você parou de vigiar? Aonde você está usando a sua liberdade sem maturidade? Aonde?
Jesus não morreu naquela cruz só para te livrar do inferno. Ele morreu para te ensinar também a viver livre nesse mundo. Feche os seus olhos. Todos de olhos fechados. Repita comigo, fala assim: Senhor, me mostra, revela no meu coração aonde eu sou imaturo, aonde está a minha imaturidade, aonde eu ainda estou agindo como um preso. Repita, fala, onde eu estou agindo ainda como preso. Fala assim: Senhor, me ensina a viver em liberdade. Fortalece o meu coração, a minha identidade, para que eu possa saber e entender como é viver na liberdade que o Senhor me concedeu. Liberdade é poder. Maturidade é proteção. Quem quer permanecer livre, quem quer viver livre, precisa aprender a escolher certo. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, mas Ele está à procura de corações quebrantados que querem deixar Ele ensinar a viver a liberdade que Ele já entregou para mim e para você.